Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo à Semana do Meio Ambiente. A gente está fazendo agora uma semana voltada para debater assuntos do meio ambiente e nós traremos diversas palestras para vocês, justamente para a gente abordar essa temática que é tão ampla e que ainda assim é muito complexa para nós. Hoje nós traremos a palestra da professora doutora Rebeca Manesco Paixão, que ela vai falar um pouquinho sobre a formação dela e um pouquinho ali sobre as questões de meio ambiente. Muito bem-vinda, Rebeca, a palavra é toda sua. Obrigada, professora Ana, Patrícia. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu sou a professora Rebeca, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, sou licenciada em matemática, mestre em engenharia química e doutora em engenharia química, desenvolvendo a minha pesquisa na linha de gestão, controle e preservação ambiental. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, essa semana nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente. E aí, para motivá-los nessa semana, né, eu gostaria de começar falando da relação do homem com o meio ambiente, né? Como é que foi acontecendo essa relação até chegar nos dias de hoje? Bom, no início, né, como nós sabemos, existia uma relação de equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. Por quê? O homem, ele se sentia parte do meio em que ele vivia e ele não se colocava no centro de tudo, né? E aí o que acontecia? Ele extraía da natureza somente o que era necessário à sua subsistência. E aí, então, o homem foi evoluindo, passou da condição de nômade para sedentário, se estabelecendo em apenas um só local, e com isso ele aprendeu a dominar a natureza, né? E aqui aconteceu um grande passo, que foi o início às atividades de agricultura, criando ecossistemas artificiais para suprir as suas necessidades, né? Então, além disso, além do homem começar a plantar aqueles alimentos dos quais ele precisava, né, ele passou a fabricar vestimentas, utensílios utilizados na agricultura e também para o desenvolvimento das suas atividades, passou a construir casas, e aí depois passando, né, avançando aqui alguns anos, começou a construir, não eram cidades, né, mas o que nós conhecemos hoje como cidades. Então, aglomerações urbanas, né, onde viviam várias pessoas em um só local, e com isso ele mudou a sua forma de pensar, né? Então, ele achava que os recursos naturais, eles eram inesgotáveis, então ele podia utilizar porque eles nunca iam acabar, né? E aí, isso foi mais motivado, né? Isso aconteceu de uma forma mais agressiva com o advento da Revolução Industrial e também do avanço tecnológico. Então, o que aconteceu foi que os recursos, eles passaram a ser explorados de uma maneira irracional, superando toda a capacidade do meio ambiente de regeneração, resiliência e também de autodepuração dos corpos hídricos, né? E aí, com isso, então, o meio ambiente começou a sentir estes efeitos, né? E aí, quando a gente fala, então, dessa relação do homem com o meio ambiente, nós não podemos deixar de falar de vários acidentes ambientais que marcaram a história, né? Um grande deles foi o Grande Nevoeiro, que aconteceu em 1952, na cidade de Londres, né? O que aconteceu foi que nós tivemos um período de severa poluição atmosférica que chegou a encobrir a cidade, né? Então, aqui na figura nós temos uma ilustração para vocês verem como que ficou, né, esse céu encoberto.
Esse evento, ele passou em vários filmes, documentários, séries, né? Porque realmente ele foi considerado um dos piores eventos de poluição atmosférica até então. Porque em decorrência ali, né, do crescimento descontrolado da queima de combustíveis fósseis. E aí as estimativas apontam que ao menos 8.000 pessoas morreram em decorrência deste evento. Falando de acidentes ambientais, avançando aqui, né, um pouco dos anos, nós também tivemos o Chernobyl, né? Então, esse foi um dos maiores eventos, acidentes radioativos que ocorreu no mundo, em decorrência da explosão de um dos 4 reatores de Chernobyl na Ucrânia. Tá? Então, essa explosão ela chegou a liberar radiação ao menos 100 vezes maior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki, ocasionando assim a morte imediata dos funcionários da usina. Né? Esse acidente ele atingiu o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares e tornou-se assim, então, o maior acidente provocado pelo homem em toda a história. Essa nuvem nuclear, né, ela se espalhou, se expandiu pela atmosfera e acabou afetando milhares de quilômetros de florestas. E aí o que aconteceu foi que nos anos seguintes ao evento, muitas pessoas ainda sentiam os efeitos dele. Então, cerca de 10.000 pessoas acabaram perdendo a vida em decorrência desse fenômeno, e outras 40.000, mas com certeza podem ser muito mais, contraíram doenças, inclusive cânceres, né, em decorrência à exposição à radiação. Então, o que aconteceu foi que, dadas essas gigantescas proporções que esse evento atingiu, que também foi motivo de documentários, filmes, né? A limpeza do local e a contenção ela foi ineficiente e hoje é uma cidade fantasma. Bom, um outro acidente que aconteceu agora falando de Brasil, né? Nós tivemos o Césio em 1987. O que aconteceu foi que 2 catadores de lixo roubaram o aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital. Né? Então, o que acontece é que nós tínhamos um resíduo hospitalar, o qual não podia estar neste local. Né? Então, esses catadores de lixo, eles se sentiram atraídos porque este resíduo, ele emitia uma luminosidade, né? E aí eles levaram este material radioativo para mostrar para os familiares, para os amigos, para os vizinhos em vários pontos da cidade. E aí o que aconteceu foi que acabou contaminando todas as pessoas que tiveram contato direto com esse resíduo e até mesmo houve a contaminação da água, do solo, do ar. Ao menos 4 pessoas morreram em decorrência direta a essa exposição, mas várias outras acabaram desenvolvendo doenças também por causa deste contato, né? Aqui nós temos uma foto para ilustrar, né? E aí, também, em 1989, nós tivemos um derramamento de petróleo, também foi um evento bem marcante. A embarcação Exxon Valdez naufragou e acabou espalhando cerca de 42 milhões de litros de petróleo na água. Então, o que aconteceu foi que a água, né, em que houve esse naufrágio, acabou se transformando em uma maré negra de um líquido preto e viscoso, né, o petróleo, o que acabou prejudicando toda a fauna aquática daquele local. Então, acabou matando imediatamente cerca de 250 mil espécies e comprometendo, além da fauna, também as atividades econômicas que eram desenvolvidas no local, no caso, a pesca. Né? Então, aqui nós tivemos um evento que teve muito forte essa questão, não somente ambiental, mas também econômica, né? Então, tivemos aqui impactos sociais, econômicos, além dos ambientais.
O que aconteceu foi que houve, sim, esforços para recuperação dessa área degradada, né? Adoção de medidas de biorecuperação, biodegradação, só que elas foram pouco efetivas. Então, a região ela continua até os dias de hoje a apresentar problemas resultantes desses resíduos que foram derramados no corpo hídrico. Bom, tá aqui apenas uma ilustração para vocês verem, né, como que ficou o local. É muito nítido, né, esse petróleo derramado. E aí, então, aqui nós não fizemos uma linha do tempo, né, mas eu queria mostrar todos esses acidentes ambientais que aconteceram. Eu trouxe alguns dos mais marcantes, com certeza houveram vários outros, inclusive falando mais recentemente, né, de Brumadinho, mas o que eu queria mostrar aqui é que o equilíbrio que havia entre a relação homem-meio ambiente, ele foi quebrado, né? Quebrado em decorrência desse egoísmo do homem, né? Então, o que aconteceu foi que, em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, a Organização das Nações Unidas, ela instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, o qual passou a ser comemorado todo dia 5 de junho, né? Então, aqui nós temos uma citação de que a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano, ela é uma das questões fundamentais que afetam o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Então, ela é um desejo urgente dos povos de todo mundo e um dever de todos os governos, né? Então, em decorrência dessa quebra do equilíbrio que uma vez existiu, no ano de 72 foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, um esforço no mundo todo para que haja uma relação mais saudável do homem com o meio ambiente, né? Então, que as atividades econômicas, elas sejam sempre pautadas no desenvolvimento sustentável, né? Então, aquele desenvolvimento que seja capaz de... Ai, desculpa, posso voltar de novo para esse slide? Pode sim, Rebeca. Acho que não ficou muito legal. Tá, então vou voltar aqui no derramamento. Beleza. Tá. Bom, pessoal, então, o que aconteceu foi que, né, em decorrência aqui desses acidentes ambientais que marcaram a história, aqui eu não abordei todos eles, né, não foi uma sequência cronológica que a gente vai voltar um pouquinho no tempo, mas o que aconteceu foi que, na década de 70, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, e aí a Organização das Nações Unidas, ela instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia que nós vamos comemorar essa semana, né? Então ele passou a ser comemorado anualmente todo dia 5 de junho. Aqui, então, nós temos uma citação, né, que a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico no mundo inteiro. Então, um desejo urgente dos povos, de todo mundo, e um dever de todos os governos, né? Então, como nós podemos perceber, a década de 70 ela foi um marco histórico para as questões ambientais e também para discutir a relação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, né? Então, uma relação que era urgente de ser alterada, né? Para que houvesse, então, aqui a retomada do equilíbrio. Então, o que foi percebido na época foi que o desenvolvimento econômico a todo custo, né? E aqui a gente pode falar também daquela American Way of Life, ou seja, o jeito americano, né, de estilo de vida, o consumismo, de tal que todos os produtos que nós
consumimos, nós acabamos descartando com uma enorme rapidez. E um exemplo muito forte que nós temos aqui são os nossos smartphones, né? Nós utilizamos 3, 4 anos e aí ele já está defasado, a gente precisa trocar por um novo, ou até mesmo outros produtos que nós usamos, né? Televisões, geladeiras. Aqui eu poderia falar vários outros, mas o que a gente acabou percebendo aqui, então, que esse estilo de vida, né, esse desenvolvimento econômico, sem estar pautado numa relação saudável com o meio ambiente, né, era o responsável pela degradação de todos os recursos ambientais e também responsável pelos acidentes que aconteceram, que marcaram a história, né? Então, era necessário, era urgente uma nova forma de pensamento, né? Uma nova forma de desenvolvimento. Um desenvolvimento que garantisse que todos os países, eles continuassem, sim, a evoluir, mas sem comprometer esses recursos naturais, né? Então, estamos aqui falando do desenvolvimento sustentável, aquele desenvolvimento que é capaz de garantir os recursos para as presentes e para as futuras gerações, né? Então, vejam só que agora nós não estamos apenas falando da garantia dos recursos hoje, né? Mas já pensando lá no futuro, como é que os nossos filhos, os nossos netos, daqui 30, 40 anos, vão ter e vão utilizar estes recursos, né? Então, aqui nós temos a tríplice, né, do desenvolvimento sustentável, que é aliar o ambiental, o social, o econômico, né? Tal que seja justo, tolerável e viável. Bom, e aí falando agora da realidade Brasil, né? No ano de 1981 foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, ou também chamada de PNMA, disposta pela Lei número 6.938, a qual tem como objetivo melhorar e também recuperar, né, a qualidade do meio ambiente, assegurando condições, sim, para um desenvolvimento social e econômico, aos interesses da segurança nacional e também a proteção da dignidade da vida humana, né? Bom, e aí, logicamente, que aqui a gente não pode deixar de falar da Constituição Federal de 88, a qual dedicou um artigo inteiramente à questão do meio ambiente, né? E aqui nós temos o artigo 225, que nos diz que todos nós temos, sim, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial seja a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a toda a coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Então vejam aqui, pessoal, que todos nós temos um papel muito importante, né, com relação ao meio ambiente. Esse nosso direito e dever, né, ele não é só do poder público, não é só das empresas, das indústrias, mas de todos nós, né? Então, todos nós temos um papel muito importante aqui no que diz respeito à preservação, né, da qualidade do meio ambiente. Bom, e aí onde é que entra o papel do engenheiro ambiental nessa história, né? Então, vocês, futuros engenheiros ambientais, vão atuar no gerenciamento da emissão da poluição, vão planejar redes de saneamento, né? Então, o que constitui o saneamento básico? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, né? Drenagem e manejo dessas águas, né? E também manejo dos resíduos sólidos urbanos. Também vão conseguir projetar sistemas de gestão, tratamento dos resíduos,
vão poder avaliar riscos e compensações ambientais, podendo contribuir ativamente para a construção de um planeta cada vez mais sustentável. Bom, e aí, só para finalizar, né, então, as áreas de atuação do engenheiro ambiental, logicamente que ali nós temos uma citação que fala de algumas delas, né, mas o papel do engenheiro ambiental aqui, ele é muito amplo e ele é dividido em 4 grandes áreas. Então, na tecnologia ambiental, na gestão ambiental, recursos hídricos e geotecnia ambiental. Ok, pessoal? Então, aqui eu gostaria, né, de trazer algumas questões para vocês. Começamos lá no histórico da relação do homem com o meio ambiente, né? O que nós percebemos é que no início essa relação era de equilíbrio e aí ela foi quebrada, né? Por causa principalmente do desenvolvimento a todo custo, né? Então, porque achava-se que os recursos eram inesgotáveis, mas na verdade o mundo, né, começou a sentir estes efeitos, né? E aí, então, nós temos aqui um papel muito importante, não somente vocês como futuros engenheiros ambientais, né, mas todas as profissões de modo geral trabalhando, né, nessa questão da sustentabilidade e também nós em nossas atividades cotidianas, né, também podemos fazer várias atitudes que contribuem, né? Então, por exemplo, ao invés de dirigirmos o nosso carro todos os dias até o nosso emprego, por que não andar com o transporte coletivo ou andar de bike, né? Ou se você mora um pouquinho mais perto, vai a pé 2, 3 vezes na semana. Aqui também é muito importante falar da questão da segregação dos resíduos, né? É muito importante que nós não dispomos para a coleta aquilo que pode sim ser reutilizado ou reciclado, né? Então, aqui nós temos várias atitudes que podem sim ser adotadas. Então, muito obrigada, professora Rebeca, pela sua participação. Trouxe diversos pontos que são muito importantes para a gente dentro das questões ambientais. Falou bastante ali das reuniões da ONU. E aí a gente fala da última reunião que aconteceu no ano de 2015, em que se estipulou a Agenda 2030, né, justamente para a gente tentar desenvolver atividades na sociedade para promover esse desenvolvimento sustentável. Então, para quem tem curiosidade, entra no site da ONU, verifica lá os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as propostas da Agenda 2030. Então, agradeço novamente, Rebeca, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito produtivo, foi uma contribuição muito rica para essa Semana do Meio Ambiente. Bom, eu que agradeço, professora Ana Patrícia. E é isso, pessoal. E acompanhe o resto da nossa Semana do Meio Ambiente. Exatamente. Tá bom? Até mais, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.